importará discutir. Mas antes disso, deixa-me só dizer-te assim, ele diz, o PS não se deve colocar de fora, e o PS não se coloca de fora, porque o PS também quer entrar na discussão da imigração. Agora, é de facto um mundo que os separa. E desde logo, repara como é que o Governo coloca a questão do reagrupamento familiar, como é que o Governo distingue imigrantes, ou seja, coloca imigrantes de primeiro e imigrantes de segundo, há imigrantes ricos, imigrantes pobres, imigrantes qualificados, imigrantes não qualificados. A nossa economia precisa de todos. Portanto... Lá está. Natália, não é? Qualquer coisa que eu já não me lembro do apelido dela, é aquela das personagens, não é? Que está sempre a dizer barbaridades na televisão, financiada através do roubo estatal. Que, pronto, a economia precisa. Ou seja, precisa de portugueses? Não. A economia portuguesa não precisa de portugueses. Precisa de imigrantes. Quantos? Todos. Não qualificados, qualificados, toda a gente. De portugueses não é necessário. Não, obrigado. Precisamos de mais imigrantes. É isso. Tal como António Costa. Fundamentalmente, imigrantes não qualificados. Mas quer dizer, a verdade é que... Mas o problema é que... Ele toca num ponto aqui muito interessante. É verdade, é maioritariamente não qualificados. Por isso é que nós temos jovens qualificados a emigrar. Porquê? Porque não existem empregos para eles. Porquê é que não existem empregos para eles? Porque nós não deixamos a economia crescer, não permitimos a acumulação de capital e então temos uma economia de baixo valor acrescentado e só precisamos, maioritariamente, de trabalhos não qualificados com salários baixos. Porquê? Porque não permitimos a economia crescer, porque somos contra o investimento, porque somos contra as empresas grandes, porque somos contra o capitalismo, porque somos contra a criação de riqueza e então expulsamos a malta qualificada, jovem, e temos de importar pessoas que não são portuguesas e que não são qualificadas para fazer trabalhos básicos. Este é o problema maior em relação à imigração, que depois dá aso para estes argumentos de dizer precisamos de mais imigrantes, porque depois lá está, se nós temos jovens a sair de Portugal, vamos ver uma coisa, os portugueses não têm filhos suficientes e depois os portugueses saem de Portugal. É óbvio que se tu não trouxeres imigrantes para fazer estas funções, vais ter de aumentar salários para as pessoas fazerem essas funções. Ou seja, és obrigado a aumentar salários. Claro que depois também pode acontecer aumento de preços, etc. Pode acontecer muitas coisas. Portanto, é uma economia, é uma coisa muito, muito dinâmica. Mas, se tu queres manter os ordenados baixos e se tu queres manter uma economia de baixo valor, então o que tu tens de fazer, é isto que tens de continuar a fazer, que é expulsas os portugueses, jovens qualificados, dizes aqui não há trabalhos para vocês e mandas vir imigrantes para manter os salários baixos, porque os portugueses não querem esses salários baixos e imigram, mesmo pessoas não qualificadas, dizem eu posso estar a fazer este trabalho não qualificado aqui e ganhar este salário, que não me chega sequer para pagar a renda, ou então posso ir para outro país qualquer, ganhar mais dinheiro e depois até mando se for preciso dinheiro para Portugal, não é? Enfim, vamos continuar. O eleitorado, as pessoas, os votantes, há uma irritação da sociedade portuguesa com o excesso de imigração em Portugal. Ponto final, parágrafo. Luís Montenegro lê isso. O Chega leu isso. Com uma diferença, é que André Ventura faz o discurso do ódio, o discurso de pôr uns contra outros. E, portanto, eu não sei como é que o Governo vai conseguir travar esse discurso, porque por tudo o que faça, para o Chega será insuficiente, será pouco, porque nunca irá o Chega desfazer-se desse discurso de tudo o que mal acontece são os imigrantes. Temos má saúde, é porque a imigração está a ocupar os nossos hospitais. Não temos casa, é porque os ciganos estão nas nossas casas. E assim sucessivamente. Portanto, como é que o Governo vai conseguir contrariar esse discurso é que eu não sei, porque por muito que tente travar a imigração, eu costumo dizer, o mercado manda. E, portanto, será muito difícil que... Mas o mercado manda também na habitação e na saúde, por exemplo. Se tu tens cerca de 20% da população que é imigrante, se retiras esses 20% de população, não vou dizer 20%, vamos dizer 15%, se retiras esses 15%, não é, porque isto sempre vamos dizer a volta de 5% de imigração, como tinhas, era o que tinhas antes, não é? Tinhas cerca de 5% da população que era imigrante, agora é tipo 20%, é óbvio que isso aumenta o preço da habitação porque tu não tens oferta suficiente. É óbvio que isso entope os serviços de saúde, não é? Porque nós não temos, já funcionava mal, agora funciona ainda pior porque tem lá mais pessoas. Ou seja, são coisas básicas, não é? Estás a fazer pressão nos serviços, não é? Estás a fazer pressão na habitação, estás a fazer pressão em tudo,
porque não tens infraestruturas suficientes para aguentar com aquelas pessoas. Ou seja, são coisas básicas. Isto é super óbvio. Malta, a vida vai já continuar, mas antes disso eu quero relembrar que vamos ter o nosso evento em Torres Vedras no dia 5 de julho, Fábrica dos Sapientes, e está aí no primeiro link da descrição. Vai ser um evento espetacular e é isso. Vemos por lá. A nossa economia, as nossas empresas. Tens os exemplos da execução do PRR, das obras públicas. Queres fazer mais casas com mão de obra? Queres continuar a plantar e a fazer estufas em Odmira e no Algarve com mão de obra? Lá está. Antes de existir uma imigração completamente descontrolada, não se construíam casas em Portugal. Não se construíam. Nunca houve casas em Portugal. No nosso país, que tem 900 anos de história, não se faziam casas em Portugal sem imigrantes de antes. Não se faziam, nunca se fez. Nunca se fez. Nunca. Não, vocês, se forem ver os dados, nós construíamos cerca de 100 mil casas por ano, houve anos que fizemos 100 mil casas, etc. Era quem ia fazer essas casas? Eram os imigrantes, não havia um português a trabalhar na construção. Não havia. Era só imigrantes. Não há. Queres plantar vinhas e colher as uvas com mão de obra? Exato. Nunca. Olha, estás a ver? Vê-se claramente que ela nunca foi trabalhar para a Vindima. Nunca. Eu já fui trabalhar para a Vindima. Eu já trabalhei na apanha da fruta. Pois já, como qualquer português que teve de trabalhar na puta da vida, já fiz esses trabalhos. Pois é. Os portugueses fazem esses trabalhos? Pois fazem sim senhora. Fazem sim senhora e sempre fizeram. Isto é um desrespeito, meu. Não construímos casas, não sabemos apanhar fruta, estamos a brincar ou quê? Estas pessoas estão... Isto é financiado através do roubo estatal. Então os portugueses nunca apanharam fruta, os portugueses nunca construíram casas. Que falta de respeito, meu. Fogo. Queres colher as azeitonas com mão de obra. Ou seja, a realidade diz as coisas. O problema é que... A realidade diz as coisas, diz ela. Ou seja, os portugueses nunca fizeram esses trabalhos. Nunca. Um povo com 900 anos de história não sabe fazer coisas básicas, trabalhos básicos e outros um bocadinho mais complicados. Não sabe fazer. Não sabe. Tem de ser os imigrantes a fazer, senão a gente não sabe. Nós... que fizemos as putas das caravelas, não é? E que se meteram dentro delas e que descobriram meio mundo, não sabem apanhar azeitonas, não sabem apanhar mirtilos. A população portuguesa, o cidadão, não está a conviver bem, nomeadamente em algumas regiões do país, com essa mão de obra que lhe é estranha, com esses imigrantes que lhe são estranhos. Portanto, há aqui uma tentativa do governo de tentar responder a essa percepção ou a essa irritação do eleitorado, que eu não sei que mesmo com estas medidas restritivas vai conseguir travar a tal bandeira com que o Chega se apresenta. Vai ser um jogo de grande equilíbrio, provavelmente. Vamos ver, é como diz o António Costa Pinto, provavelmente daqui a um ano poderemos reavaliar e perceber se de facto isto vai ter algum vai ser o mercado a mandar. Deixa-me só terminar. O reagrupamento familiar era das coisas mais importantes, ou é das coisas mais importantes, para a inclusão de imigrantes. E, portanto, eu acho que se está aqui a inverter um pouco o fazer as coisas, mas a realidade o dirá. Pronto. Basicamente, temos pessoas numa televisão financiada através do roubo estatal a dizer-nos que os portugueses não sabem fazer nada, não sabem apanhar fruta, não sabem construir casas, não sabem fazer nada. Essas coisas nunca foram feitas por portugueses, portanto precisamos de imigrantes, mais imigrantes, mais 100 mil, mais 200 mil, mais 1 milhão, mais aquilo que a economia pedir, porque os portugueses não sabem fazer absolutamente nada, são os incompetentes e, portanto, aquilo que temos de fazer é mais imigrantes, mais imigrantes, mais imigrantes, é sempre a solução. E se os portugueses não estiverem satisfeitos com esta solução é porque são racistas, xenófobos e pronto, e é isto. Malta, deixem aquele like, subscrevam o canal, deixem aí nos comentários aquilo que vocês acham e é isso. Tem aqui outros vídeos a aparecer no ecrã, portanto se gostarem deste vídeo pode ser que gostem de um desses. E é isso, malta, fiquem bem e até a próxima.